Namastê, pessoal. Boa tarde. Vamos dar continuação ao estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica. Vou colocar aqui para aparecer o nome. Aqui. Eu Sou a Presença Mágica. A gente está terminando o segundo capítulo, tá? Então, vamos dar continuidade. Mas antes, vamos pedir para que os mestres, para que a hierarquia de luz possa nos conectar com todo o conhecimento e sabedoria contida neste, em mais esse capítulo, né? Tem muita informação, muito conhecimento aqui especial que pode nos ajudar. Então, vamos pedir para estar conectados com essas frequências e receber o máximo de informação e orientação que a gente puder nesse momento. Então, vamos continuar a nossa leitura. Então, na página 46, Bob instruiu Daniel Rayburn: tire amostras desse filão e toque o trabalho o mais depressa possível para que possamos determinar a sua extensão. Sim, senhor, aqueceu Bob e continuou explicando. A estrutura do próprio depósito de minério é muito mais fácil de perfurar e quebrar do que a rocha comum. Ao chegarmos à superfície, ele não se conteve mais e exclamou: Sr. Rayburn, esse é o fato mais notável dos que já tenho lido ou ouvido falar em minha vida. Como souberam que lá havia minério? Nenhum sinal exterior o indicava. Bob, meu rapaz, explicou Rayburn, tenha paciência. Breve saberá. Prolongaremos nossa estadia aqui por uns 10 dias, se não me engano, os homens farão no corpo do minério o dobro do progresso que fizeram para chegar até ele. Guarde esse minério completamente separado do resto da mina. Depois lhe explicarei as razões. Nessa tarde, ao jantar, o Sr. Rayburn pediu a Nada, Rex e a mim que fôssemos encontrá-lo às 8 horas. Proponho, disse ele, logo que sentamos, que tomemos Bob Singleton como nosso sócio, como gerente geral de toda a mina, incluindo a do que no futuro será chamada Descoberta Mestre. Penso que ele deverá escolher um assistente com a nossa aprovação. Estou certo de que poderá ser tão correto como qualquer um de nós. Temos em nossa frente todas as provas de que tudo o que nosso amado mestre nos disse a respeito do corpo do minério é fisicamente real. Contudo, acho melhor nada dizermos a Bob a esse respeito, até que a abertura da galeria seja completada. Os dias que se seguiram foram preenchidos com grande atividade e formidável interesse, enquanto o trabalho progredia. Quase todas as noites, Bob era convidado a jantar conosco, a fim de que pudéssemos nos conhecer melhor. 20 dias depois de atingido o minério, a galeria chegou ao seu lado oposto, numa grande distância de cerca de 70 metros, e Rayburn estava mais do que feliz por termos esperado até sabermos o resultado disso. Na tarde em que o túnel foi concluído, ele anunciou-nos ao jantar que Bob deveria ser considerado como um dos sócios e, conquanto a descoberta mestre pertencesse realmente a Nada e Rex, queriam que o rapaz participasse também de certos interesses específicos na mina, além de seu salário. Explicou então como tinha sido descoberto o corpo do minério.
fez uma breve referência ao nosso amado mestre Saint-Germain, mencionou a proteção que lhe era dispensada e a sua família desde muitos anos, bem como o recente atentado à sua vida e de como escapou. Lágrimas de gratidão e alegria correram pelas faces de Bob quando tentou exprimir seu reconhecimento. Vossa intensa comoção, inegavelmente, é prova de sinceridade para comigo, disse Rayburn. Nós todos havemos de vos querer muito bem, Bob, e estou certo de que sois tão digno de confiança como qualquer um de nós. Agradeço a cada um de vós, disse Bob com sinceridade, e tudo farei para provar que sou merecedor autêntico da confiança em que em mim depositais, e de vossa grande bondade para comigo. Foi então que soubemos que Bob tinha uma irmã, Pérola, a quem muito amava, sendo ela sua única parente viva, à exceção da tia com quem ele morava. Espero que Pérola chegue amanhã, continuou ele, pois vem visitar-me por algum tempo. Fez muitos elogios entusiásticos à irmã e puxou seu retrato do bolso. Tinha ela cerca de 18 anos, uma fisionomia muito atraente e, além disso, sentia-se que era dotada de grande força de caráter, como um natural senso de equilíbrio e comando. Disse a Daniel Rayburn que sempre sonhara em prover-lhe os meios com que ela pudesse entrar para a universidade e que, com a recente boa fortuna de participação na mina, seria possível realizar isso. No dia seguinte, Nada, Rex, Bob e eu fomos de carro esperar Pérola na estação. Quando o trem parou e os passageiros saltaram, vimos alguém atirar-se nos braços de Bob. Compreendemos, então, como se amavam ternamente. Nessa tarde, Bob comunicou-lhe o que acontecera, com respeito aos seus interesses na mina e boa sorte que o favorecia. Mais tarde, quando encontrou Daniel Rayburn, ela atirou-se-lhe nos braços, beijando-o em sinal de profunda gratidão pela sua bondade para com Bob. Tentou agradecer-lhe, mas ele disse: Minha filha, a felicidade que experimento é ainda maior por saber que tomais parte na alegria de vosso irmão, a quem nós todos aprendemos a amar. Nessa noite, ficamos a ouvir Nada e Rex cantarem e achei que Pérola era, sem dúvida, a mais feliz, a mais agradecida pessoa que já encontrara. No dia seguinte, chegou uma comunicação do rancho dizendo ser necessária a presença de Daniel Rayburn lá. E assim, preparamo-nos para partir daí a 2 dias pela manhã. O assistente de superintendente que Bob escolhera para ajudá-lo deveria chegar ao acampamento 10 dias mais tarde e Nada persuadiu Bob a deixar Pérola acompanhá-la de volta ao rancho, até que ele tivesse tempo para conversar com ela. Rayburn planejava ficar no rancho só por 2 ou 3 semanas e depois voltar para a mina. Às 6 horas do dia da nossa partida, todos os homens que estavam de folga vieram despedir-se de nós, e ao dizer-nos adeus, Bob abraçou carinhosamente Pérola e expressou sua gratidão por ter ela encontrado
tão maravilhosa amiga na pessoa de Nada. Rex e eu nos revezamos na direção, a fim de que Daniel Rayburn pudesse ter oportunidade de conhecer pessoalmente a nova amiga de Nada. Notamos que Pérola era observadora atenta e sua apreciação a respeito do belo cenário que atravessávamos era muito aguçada. O tempo passa rapidamente quando tudo é alegria e harmonia, e essa é uma das grandes leis da vida. Se a humanidade apenas compreendesse a necessidade imperiosa desse modo de proceder em suas vidas e reconhecesse o fator vital que ela se torna pelo seu uso consciente, estaríamos vivendo em um mundo maravilhoso mais depressa do que poderíamos pensar. Fizemos uma longa volta quando regressávamos, mas chegamos em casa às 8 horas, dispostos para o esplêndido jantar que nos esperava. Todos parecíamos um pouco cansados pela longa viagem, exceto Pérola. A novidade dos cenários manteve tão desperto seu interesse que ela parecia nada sentir além de grande felicidade pela experiência. Retiramo-nos cedo, profundamente gratos à divina presença eu sou pelas bênçãos maravilhosas que ela derramou sobre nós. E daí nós encerramos o capítulo 2. Pessoal, alguma dúvida até agora? É uma história muito bonita, né, e recheada de ensinamentos mais lindos ainda, né, muito reais, que fazem muito sentido para a nossa vida. Então, tá ok. Vamos então começar o capítulo 3, Maravilhas Subterrâneas. Vamos ver o que nos aguarda aqui nas Maravilhas Subterrâneas, não é? No dia seguinte, Nada, Pérola, Rex e eu fomos para o nosso lago favorito na montanha. Pérola fora dar uma volta, enquanto nós tínhamos ficado sentados calmamente à margem do lago. Estávamos ali, havia quase uma hora, quando um sentimento estranho me assaltou, dando-me a impressão de que Pérola estava em perigo. Chamei Rex, argumentamos sobre meu pressentimento e depois corremos à procura dela. Demos volta por uma rocha alta em que se projetava no meio da estrada e vimo-la de pé e imóvel. Por felicidade, não a chamamos, mas andamos rapidamente para a frente. Ao chegarmos perto, avistamos uma enorme cascavel enrolada, esperando a oportunidade de dar o bote. Rex trazia sempre uma corda ao redor da cintura. Sem pronunciar uma palavra, mais rápido do que se possa contar, fez um laço e com muita habilidade atirou-o, alcançando a cobra logo abaixo da cabeça. Matou-a instantaneamente e dirigiu-se para a Pérola, pensando encontrá-la muito assustada. Imaginem nossa surpresa quando ela nos encarou, calma, serena e sorrindo curiosamente, disse: Deparei com aquela cobra inesperadamente, mas sabia que ela não me poderia fazer mal algum, enquanto eu a fitasse dentro dos olhos. De qualquer modo, sabia que vocês viriam. Nessa ocasião, Nada aproximou-se de nós e explicamos-lhe o ocorrido. Minha querida irmã disse, voltando-se para a Pérola, indubitavelmente você possui coragem e domínio extraordinários. Pérola olhou-a
com uma expressão singular que até então não havíamos percebido. E então, a grande pergunta é: o que você faria se deparasse com uma cascavel pronta e prestes a dar o bote, né? Sairia correndo, ficaria desesperada, deixaria que os seus pensamentos ficassem totalmente desordenados e que as suas emoções assumissem o comando e, de repente, a gente não consegue nem pensar e nem tomar nenhuma decisão, né? Então, isso aqui tem até cara de parábola, porque tem um ensinamento muito importante aqui, né? Que é o autocontrole que a gente tem sobre nós mesmos diante de qualquer situação, né? A meditação, ela tem o objetivo de treinar a nossa mente para que a gente fique calmo, fique sereno, independente do que aconteça, independente de qual problema que aconteça, né? A yoga também tem essa fundamentação, né, de te trazer para a realidade, para o equilíbrio ali, fazer com que você esteja prestando atenção na tua respiração, né? Então, para que tudo isso, né? Para que naqueles momentos em que você mais precisa, você não se deixe vencer e se dominar pelas emoções, pelo calor do que está acontecendo, pelo desespero que está à sua volta. Você se mantenha ali, sereno, né? Não vai acontecer nada comigo enquanto eu estiver aqui no comando e fitando os olhos dessa cobra, dessa víbora, desse problema, dessa dificuldade, dessa dor. Quem é que está no comando? A gente deixa a doença estar no comando, a gente deixa os problemas estarem no comando, a gente deixa o cachorro latino ali na esquina estar no comando, né? E eles são mais poderosos, né? Que deixam a gente ficar irritado, bravo, né? Nos tira do nosso centro. Então, tem uma grande lição aqui para a gente levar para essa tarde, levar para a nossa vida, né? O quanto que a gente tem de controle sobre as nossas vidas, né? Então, essas práticas que a gente tem falado e que esses livros todos ensinam, de você começar a decretar, pedir, confiar, se entregar à sua divina presença, ela também aparece para todas as situações práticas da nossa vida, né? Para tudo que a gente experimenta. Então, a minha divina presença me ajuda, meu dia vai ser lindo, colorido, cheio de flores, perfumado, vai ser uma maravilha, tudo vai dar certo, tal. Aí você sai de casa e começa a aparecer um monte de problema, alguém bate no seu carro e começa a chover e cai chuva de granizo e começa a amassar o seu carro e começa a acontecer uma coisa atrás da outra. E aí, o que a gente faz é: tudo bem, mundo, situação, assuma o comando, então, da minha vida. Minha divina presença, deixa para lá o que eu falei, deixa eu deixar que o mundo assuma o comando da minha vida, pelo menos por enquanto, porque eu não sei o que fazer, né? A gente meio que faz isso. Então, está aqui a grande lição, né? Por que não, para tudo que aparece na nossa vida, minha divina presença me ajuda, minha divina presença esteja à minha frente, né? E tem aquele ditado, né, famoso que diz, né, que a gente pode tomar duas decisões na nossa vida, né? E a gente pode chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho um grande problema, né? Não sei como resolver, né? Ou falar ao contrário: eu não vou me preocupar com esse problema porque eu tenho um grande Deus. Eu acredito em um grande Deus e esse Deus vai me prover com tudo o que eu precisar. São posturas, são atitudes mentais e custa exatamente o mesmo preço escolher um caminho ou escolher o outro, né? Custa exatamente o mesmo preço, né? Então, é questão da gente decidir, da gente escolher o caminho que a gente quer seguir, né? E, olha só, ela tinha
tanta confiança, tanta segurança de que ela seria protegida, de que alguém viria para ajudar, que ela simplesmente ficou ali serena, fitando a cobra e esperando a ajuda chegar. E como estamos todos conectados, todos interligados, a divina presença dela estalou os dedos ali e mandou uma mensagenzinha lá para um dos amigos dela e falou: viu, ó, vai lá dar uma olhada na sua amiga porque tem alguma coisa errada acontecendo. E na mesma hora veio, ele captou e falou: opa, tem alguma coisa acontecendo. E deu tudo certo, né? Então, isso não é uma história de carochinha, não é conversa fiada, não é uma coisa bonitinha para a gente ler e tomar chá e comer bolacha no sábado à tarde. Embora tudo isso seja legal, o grandioso desse estudo é que isso tudo é real, isso tudo é verdade, isso tudo a gente pode experimentar nas nossas vidas hoje, né? Então, vamos em frente. Ô, Luciano, uma coisa também que você falando e eu observei, porque ela fitou os olhos na cobra, então, quer dizer, era um perigo. Então, a gente também não deve dar as costas para as coisas que estão acontecendo, né? É enfrentá-la e esperar essa solução, essa ajuda. Ah, É isso perfeito. também? Perfeito, eu acho que é excelente a sua observação, porque é exatamente isso, né? Quando a gente faz a iniciação da chama branca, vem aquela mensagem: poxa, você vai passar por um grande processo de purificação em poucas semanas. Só que vai começar a vir à tona um monte de coisa, né? E a gente quer simplesmente colocar embaixo do tapete um monte de coisas que a gente não gostou, que foram experiências ruins, pessoas que passaram pela nossa vida que a gente não quer nem olhar na frente. E às vezes a gente quer realmente deixar de lado e não encarar de frente as coisas, né? E é extremamente importante, porque é encarando de frente que a gente vai se deparar com aquela energia e ela vai seguir o caminho dela, né? Se a gente não encarar de frente e não envolver na chama violeta, na chama do amor e libertar aquilo, aquela energia vai ficar presa ali ao nosso redor até que a gente faça isso, né? Então, é super importante encarar de frente, né? Mesmo que naquele momento você não tenha a menor ideia de como resolver. Não sei nem por onde começar, mas tudo bem. A minha divina presença sabe. Então, minha divina presença, olha o problema que eu estou enfrentando. Me ajuda. Eu sei que vai vir uma resposta. Pode ser que não venha nesse exato momento, mas eu sei que a resposta já está vindo. Então, por algum caminho que eu também não preciso saber qual e nem como, né? Porque a nossa personalidade conhece só um pouquinho, tem uma visão pequena, eu diria até distorcida da realidade, do mundo, das coisas. Então, não tem nenhum problema. Você sabe como fazer e como resolver esse problema, e eu vou ficar aqui tranquilinho, né? Suave na nave, como dizem, né? Tranquilo que nem um grilo, numa boa, porque vai vir a resposta. Tá? Então, é exatamente isso. Tá? Maravilha. Então, vamos em frente mais um pouquinho aqui. Nada, minha querida, respondeu. Você sabe que o amado mestre não permitiria que qualquer um de nós sofresse algum dano. Finalmente, recuperei a voz e perguntei: que mestre? Ela me olhou firmemente por um momento e replicou: que pergunta absurda! O mesmo mestre que todos vós conheceis. Nada passou os braços em volta do pescoço de Pérola e exclamou: Deus a abençoe, minha querida. Como você o conheceu? Quando ia completar 10 anos, continuou ela, logo depois que minha mãe morreu, um ser abençoado apareceu-me, a quem depois vim a conhecer como o mestre Saint-Germain.
Após sua primeira aparição, continuou a visitar-me e a instruir-me, mas eu estava proibida de revelar isso a quem quer que fosse, até mesmo a meu irmão, enquanto não recebesse permissão para tal. Disse-me que viesse agora até aqui para ver Bob, e notei-lhe um desusado piscar de olhos enquanto dizia isso. Mas não entendi por que ele estava tão divertido. Agora está tudo claro. Nunca poderia sonhar que viesse encontrar aqui quem conhecesse o meu amado anjo mestre, como sempre o chamei. Desde esse momento, era como se Pérola fosse uma irmã há muito tempo perdida, que tivesse voltado. Nessa noite, comunicamos a grande surpresa a Daniel Rayburn, que ficou encantado ao saber que Pérola era uma discípula do nosso abençoado Saint Germain. Na manhã seguinte, à hora do almoço, tivemos uma boa notícia. Rayburn, ao acordar, recebera mensagem de nosso mestre. Saint-Germain pedira que todos nós estivéssemos na Gruta dos Símbolos, em Table Mountain, às 8 horas, na manhã do terceiro dia. Era uma quinta-feira. Pérola estava ansiosa por saber algo referente à gruta, e depois de ouvir algumas descrições a respeito, disse: Nela fareis grande descoberta, que está próxima de ser revelada. Às 6 horas da manhã indicada, aparecemos para o café já vestidos com os nossos trajes de excursão, exultantes na alegria e felicidade que sentíamos, antecipadamente, de rever o nosso abençoado Saint-Germain, pois percebíamos que coisas fantásticas estavam reservadas para nós. Viajamos de automóvel até o fim da estrada, que nos deixou a uma distância de 3 quilômetros apenas para andar a pé. O dia estava maravilhoso e o próprio ar parecia impregnado de mágica fragrância, de uma considerável, muito suave energia espiritual. A viagem de carro foi excelente. Achamos um lugar retirado e seguro para o automóvel e tomamos nossas lanternas elétricas, além de baterias sobressalentes. Subimos até a estrada da caverna, onde chegamos justamente quando faltava 10 minutos para as 8 horas. Penetrando na primeira câmara, tivemos imediatamente consciência de uma poderosa vibração, quase como a produzida pelo batimento de grande maquinismo. Ao chegar à entrada, em arco de grande sala interior, vimos que lá estava o nosso amado mestre. Vestia um branco imaculado que contrastava singularmente com as roupas de montanha que trajávamos. Envolvendo a todo o seu divino abraço, disse-nos: Meus queridos, dou-vos as boas-vindas em nome da divina presença eu sou. Essa grande presença dentro de vós, em breve, se vos tornará tão familiar como o estardes uns com os outros, tão dedicada, tão real, tangível e vital. Vejo que é desnecessário apresentar-vos minha dedicada discípula Pérola, cujo nome simboliza sua grande pureza d'alma. Eu me regozijo extraordinariamente por ter conseguido reunir aqui, em corpo físico, tão belas almas como as vossas. Isso é uma coisa muito rara, eu vos digo, como vereis mais tarde.
Se quiserdes ter a bondade de seguir-me, poderemos continuar. Dirigiu-se para a arcada branca, já descrita no primeiro capítulo, e parou cerca de 1 metro adiante dela. Estendeu a mão direita e envolveu todo o local. Abriu-se então a entrada para a qual túnel iluminado com suave luz branca. Entramos, seguindo Saint-Germain por uma centena de metros, e por fim chegamos diante de outra porta, na qual figuras em relevo representavam símbolos antigos da vida. Nesse instante, a porta se abriu e fomos introduzidos em outros compartimentos de forma estranha e de notável beleza, tendo 12 lados de iguais dimensões e uma bela cúpula formando o teto. Cada um desses lados era feito de substância diferente. 4 desses painéis eram de um branco resplandecente, diferindo uns dos outros e emitindo uma suave, cintilante e faiscante luz, e formando um quadrado dentro das 12 mencionadas figuras geométricas. Os outros eram de cores variadas, dos mais delicados e belos sombreados. O aposento tinha pelo menos 20 metros de diâmetro e no lado leste havia um instrumento dentro de uma caixa transparente que parecia ser um rádio, tanto quanto me foi possível distinguir. Em cada lado dessa caixa, formando um círculo à roda da sala, achavam-se 12 cadeiras afastadas da parede, cerca de 1 metro. Eram feitas do mesmo metal transparente da caixa e situavam-se uma em frente a cada painel. Saint-Germain fez-nos sentar e dirigiu-se para o instrumento. Queridos estudantes, começou ele, a vossa suposição está certa. Dentro dessa caixa está o mais notável rádio jamais produzido sobre a Terra. A caixa, como vedes, é perfeitamente transparente e, no entanto, o material de sua confecção é tão resistente e forte, ou ainda mais forte, do que o aço, e tão duro que não poderíeis produzir qualquer impressão sobre ele com um martelo. A inventora deste super-rádio estará aqui esta noite, quando ireis encontrá-la. Desejo que sejais meus hóspedes aqui por 3 dias. Providenciarei para que uma mensagem escrita seja transmitida para a vossa casa esta noite, por um portador visível e para que vosso automóvel seja guardado. Agora, se quiserdes acompanhar-me, prosseguiremos, porque ainda temos muito que fazer esta tarde. Dirigiu-se para o lado oposto, aquele por onde tínhamos entrado, na sala, e pressionou a mão contra a parede. Um painel deslizou para trás, deixando descoberta uma passagem para um salão de forma oblonga. Isso é um laboratório de química, explicou ele, onde grandes mestres químicos estiveram trabalhando durante os últimos 50 anos, aperfeiçoando fórmulas para a proteção da América na próxima crise final de sua existência. Depois dessa crise, será ensinado ao seu povo o emprego da energia universal para produzir luz, calor e poder. Isso
será conseguido de um modo ainda mais perfeito do que o foi em qualquer idade anterior. Fomos até o outro lado do laboratório e passamos para outras 3 salas, vezes maior que a antecedente, onde estavam sendo efetuadas experiências elétricas. Todos esses aposentos, esse aposento era forrado do mesmo material transparente que fora usado na caixa de rádio. Muitas descobertas e invenções, continuou ele, estão sendo preparadas aqui, despertando a memória do passado naqueles que estão executando o trabalho experimental, fazendo operar atividade exterior do espírito, a que foi atingida em suas vidas prévias e acrescentando a isso uma maior e mais pura perfeição do futuro. Aqueles que estão fazendo esse trabalho estão preparando maravilhas e bênçãos incalculáveis para a América, para seu povo, e através deles, para o mundo. Durante os próximos 70 anos, a América e seu povo dificilmente se reconhecerão quando olharem para trás para suas limitadas atividades de hoje. Né? E acho que aqui cabe um pequeno parênteses, porque esse livro, quando foi escrito, ele foi escrito num momento diferente do momento que a gente vive hoje, né? Apesar de eu entender que, em essência, todos os ensinamentos que estão aqui, eles são extremamente atuais e são 100% aplicáveis à nossa vida, né, à nossa realidade. E acho que algumas coisas, se fossem reveladas na época, poderiam causar um choque ainda maior do que já causa quando a gente lê esse livro sem saber exatamente do que ele está falando, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, se a gente de repente pensar que a gente está ali numa caverna e de repente ele aperta ali um botão e abre uma porta e ele tem materiais e coisas que em tese não existem na nossa realidade aqui, né? Um vidro feito mais forte que o aço, né? Que é transparente, que é inquebrável. Será que ele não está dentro de uma nave espacial? Né? Hoje a gente pode pensar, né, sobre um outro ângulo, né, uma vez que somos todos visitantes, né, desse planeta, uma vez que existe tecnologia espiritual e que civilizações muito mais avançadas estão ajudando e atuando no planeta, né? Então, eu não estou afirmando que de fato tá? Mas só fazendo uma analogia, mas ele poderia muito bem estar numa nave, assim como Shambhala é uma nave, né? E tantos outros lugares que a gente vê, tanto nas religiões quanto na mitologia, que são, de fato, naves, né, onde os deuses, né, que são seres que vieram, que, de fato, trouxeram muito conhecimento, sabedoria e tudo mais. Então, parece que ele está dentro de uma nave ali, né? E tem coisas do presente, passado e futuro, né? A gente vai ver com o tempo ali que tem tesouros, tem um monte de coisas que ainda virão a ser descobertas, tal. Então, é uma coisa só para a gente pensar, né? Isso é possível. Ô, Luciano, eu acredito muito nisso. Enquanto você estava fazendo a leitura, a gente imagina, né, quando fala na caverna, né, porque é uma alegoria, mas eu acredito mais nessa linha que você colocou de ser uma nave, porque é o que está se que está se apresentando agora, pelo menos é o que eu estou percebendo, assim, nessa transição
que estão falando demais, né? Falando da transição planetária, que a gente está recebendo ajudas e que a gente que está lendo, né, estudando isso, dá para perceber que existe realmente essas interferências, vamos dizer assim, Uhum. desses irmãos intergalácticos. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. No meu coração, eu acredito, entendeu? Não sei se eu estou pensando, tipo assim, viajando na maionese. Então, não, eu acho que não, sabe? O próprio mestre Saint-Germain, ele é um arcturiano, né? Então, assim, a gente tem que fazer um exercício de que Deus, ele não tem forma, né? Deus é uma grande consciência, é uma rede neural. E Deus individualizado, ele é tudo o que a gente conhece. Então, sou eu, você, cada um de nós, o mestre Saint-Germain, do jeito que a gente conhece, ele é um Deus manifestado como Saint-Germain. Mas por trás, ali, ou por trás, talvez não seja o termo correto, mas num nível acima, ele é um outro ser, e ele vai se tornando níveis diferentes, seres diferentes de acordo com o nível em que ele se encontra, né? Falando dos 352 níveis, né, até Deus. Então, são coisas para a gente refletir, né? Tá tudo certo. Tem uma coisa que o pessoal fala, né? Fala, poxa, o mestre era de um raio, agora ele é do outro, né? Eu vou rezar, eu vou rezar errado. Não tem isso. Sintoniza com aquela frequência. Eu gosto de Jesus, não pode ser do terceiro, do sexto, do 15º raio. Eu vou me sintonizar com aquela frequência. Ele tem a manifestação e a presença de todos os raios ali. Ele vai ajudar, porque ele é uma consciência viva que sabe como nos ajudar, né? Então, E acho que quando ele fala aqui que está sendo preparado aqui no laboratório bênçãos, né, incalculáveis para a América, eu acredito que tudo que acontece, né, vem de lá para cá, né? A gente tem os cientistas que são intuídos, né? Tem várias coisas que é difícil até a gente falar porque foge do entendimento, né? Mas eu estava vendo alguma coisa sobre esses entrantes que existem para auxiliar. Não sei, tem bastante coisa que está sendo mostrada para a gente. Para quem, aliás, estuda e acredita, né? São informações, eu acredito assim, informações. Vem uma informação aqui desse livro, para mim pode não fazer sentido agora, mas se eu ler daqui um mês, vai encaixar, né? São coisas que vão vindo. Eu acho assim, né? Pelo menos eu estou entendendo assim. mas eu acho Desculpa aí ficar perfeito. falando. Não, mas eu fico super feliz quando todo mundo participa. Eu acho que tem que participar, tem que falar o que pensa e isso, de repente, é aquilo que você pensa, ou sua dúvida, ou você contribui com alguma coisa, assim, pode ser exatamente o que outra pessoa está pensando, né? A gente tem que pensar na física quântica, na sincronicidade. Então, se a gente está aqui reunido, tomando chá, comendo uma bolachinha aqui, não é só para encher a barriga. A gente está se alimentando espiritualmente, tem outras pessoas vibrando na mesma frequência que estão buscando a mesma coisa, né? Então, por isso que é legal fazer esses intervalos na leitura e complementar com coisas ali que, às vezes, né, a gente fala, eu fui intuído, né? A gente tem duas faculdades que espiritualmente elas são extremamente importantes, né? O intelecto, que a gente valoriza 1000%, e a intuição, que a gente não dá importância nenhuma, e a gente fala, poxa, isso é coisa de criança, é infantil, né? Você acreditar na intuição, ou coisa de maluco, né? Só que tem um ponto extremamente importante, né? A humanidade, ela
desenvolveu a faculdade do intelecto e é super importante isso, né? Você vê que a ciência também faz parte da espiritualidade, e a gente tem que ter raciocínio lógico, tem que pensar, tem que organizar as coisas, mas a intuição é uma outra faculdade que, nesse momento, ela é tão importante, se não for mais importante que o próprio intelecto, né? Uma coisa que a gente não sabe, que a gente não acredita, é que tudo o que chega pela nossa intuição vem do espírito. Ah, pude, tive uma ideia excelente aqui, acabei de criar coisa minha. Isso é nada, né? Isso veio de Deus, isso veio da fonte, isso veio do espírito. Toda intuição é uma canalização, 100%. É ali o espírito, é a sua alma que chega até você e sopra ali no teu ouvido. E você fala, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Fala, nossa, que ideia boa. Fala, nossa, isso resolve os meus problemas. Só que a gente ainda não deu a abertura suficiente para isso ser, uma coisa assim, eu estou 24 horas captando informação, eu estou 24 horas num bate-papo mais legal do mundo com a minha divina presença. E aí eu estou num sábado à tarde tranquilo na minha casa, eu não me dou o trabalho de fazer um chazinho e falar, Saint-Germain, vem bater um papo comigo. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo. Fiz uma meditação e apareceu isso. Estou sentindo tal coisa, tal. A gente não faz isso. Mas se a gente parar um instante para fazer, e, gente, isso não é coisa de maluco. Isso é real, né? O fato da gente não enxergar, não perceber e não sentir em alguns momentos não significa que não existe, não significa que do outro lado, né? E também não é do outro lado, mas o ser com o qual nós estamos falando, ele não está ouvindo, né? E tampouco não está respondendo. Então, se a gente pensar que Saint-Germain, por exemplo, o sétimo raio, ele é um trono, é uma hierarquia, tem milhões de seres, né? O próprio arcanjo Miguel, ele fala que tem milhões de seres à disposição dele, né? Tem os inúmeros anjos guerreiros lá que chegam para proteger, para dar qualquer tipo de assistência que a gente pede. Então, se a gente pedir a assistência de Saint-Germain, pode ser que não seja o Saint-Germain, mas alguém da hierarquia dele vai sentar no sofá do teu lado lá e vai te ouvir. E ele vai receber a mensagem e vai te ajudar. Então, deixar nossa intuição aguçada é uma coisa muito legal que a gente pode fazer por nós mesmos e para desenvolver a nossa espiritualidade. A hora do encontro aqui eu me emocionei, agora você falando isso me emocionando também bastante. Muito legal. Então, Luciano, a gente lê nesse livro, né? E eu percebendo como a gente vê que eles aqui, a Nada, o Rex, a Pérola, eles são privilegiados, e eu tenho intuição que nós também somos privilegiados, que nós estamos 70 anos, talvez, depois desse livro, e hoje nós estamos reunidos aqui, cada um na sua casa. Então, exato. Né? Exato. Então, temos esse privilégio que eles também estão tendo aqui dessas revelações, né? Exato. E sabe que coisa legal que está acontecendo, né? Eu comecei a gravar e colocar esses estudos no YouTube, né? Para que o pessoal do grupo pudesse assistir. O pessoal pede, né? Vive pedindo, grava para eu assistir depois, porque eu estou trabalhando, não vou poder sair, eu tive um problema, não pude participar. Comecei a gravar e colocar lá. Tem uma audiência de 300, 400 pessoas que assistem. Então, eu não sei quem são essas pessoas, agradeço a cada uma delas e assim, a gente está à disposição para
para ajudar, para orientar no que elas precisarem, mas olha que legal, né? Acabou Legal. servindo para outras pessoas também, né? Eu sou uma que assisto, viu? Eu baixo lá, vou trabalhando, assistindo, ouvindo, lendo de novo, né? Ouvindo você ler, e é muito legal. Do Saint-Germain, do Livro de Ouro também, sempre coloco um capítulo ou outro, Uhum, porque é sempre um ensinamento novo, nunca é igual, né? Muito bom. É só gratidão mesmo exato, pela tecnologia que permite isso, né? exato, a gente tem que usar a tecnologia de forma positiva, né? Tem que usar isso para o nosso benefício, né? Ela está aí para isso, né? A gente pode usar ela para ficar o dia inteiro vendo coisa no Instagram, mas a gente pode usar ela de uma forma positiva, de inúmeras formas, né? Para ajudar as pessoas e tudo mais. Então, é muito legal ter esses canais e poder compartilhar, né? Então, bem bacana mesmo, né? E uma coisa que a gente falou esses dias e que me veio aqui, acho que vale a pena a gente repetir, né? Eu comentei outra vez de um livro chamado A Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegistus, né? E uma das coisas que os estudiosos falam ali, assim, é que, apesar de ter alguns poucos versos, todo o conhecimento de que a gente necessita está lá. E esse conhecimento ele se revela conforme a gente vai mergulhando e se aprofundando nele, né? Então ele tem um deles, ele fala a seguinte coisa: você tem que ler pelo menos 100 vezes para que o conhecimento, para que você possa se conectar com aquele conhecimento e ele comece a fluir e vir à tona, né? Então, uma coisa muito legal é ler o livro, né? Mas é muito melhor quando a gente vai relendo e vai se aprofundando, vai mergulhando mais profundo nesses conhecimentos, porque eles vão marcando ali a nossa alma, a gente vai levando isso para a nossa mente subconsciente, ela vai assimilando e entendendo, né? Ou relembrando do grande ser que nós somos. Então, é exatamente esse o ponto, né? Então, a gente está constantemente retomando, estudando, revisando, é muito bacana, da mesma forma que fazer os decretos, né? Então, fazer os decretos se sentindo agradecido, se sentindo em paz, se sentindo feliz por estar conectado com o seu eu sou, vai fazer com que a nossa experiência ela seja cada vez mais gratificante, né? Eu não sei se vocês repararam um trecho ali, assim, que eles falam o seguinte: poxa, a viagem demorou um pouco, mas a gente conseguiu chegar, estava todo mundo cansado, né? Então a gente foi jantar, estava todo mundo cansado, mas você vê que em nenhum momento ali tinha puxa vida, a viagem foi muito chata, demorou demais. Falou, não, deu tudo certo na viagem, foi tudo tranquilo, a gente chegou um pouco cansado, fomos jantar, estava ótimo o jantar, e a gente foi descansar cedo, todo mundo sorrindo até a orelha, né? Então, olha como a forma de você lidar com as coisas é diferente, né? Então, esse ponto é muito importante para a gente entender nas nossas vidas, né? A vida de todo mundo é cansativa, é estressante, os problemas chegam, você pode mudar de casa quantas vezes você quiser, as contas elas vão encontrar onde você mora e elas vão chegar, então não tem como fugir delas. Só que a forma como a gente lida com isso, né, como a gente abraça a experiência do viver, é que faz a diferença, né? É abraçar com amor, com alegria e sabendo que se o problema veio, vai vir também uma solução para ele, né? No budismo tem ali o ensinamento da impermanência, né? Nada vai durar para sempre, né? Tudo é perecível, tudo vai se esvair com o tempo. Então, por que que a gente vai perder a nossa razão, o nosso equilíbrio, o nosso foco por uma coisa
que, antes de qualquer outra, é uma ilusão, que vai se dissolver daqui a pouco. Então, é esse o ponto, né? Somos a manifestação de Deus, e eu sou aqui, eu sou em todo lugar, eu sou a manifestação da luz, resolvendo qualquer situação que venha na minha direção. Então, bem esse o ponto, né? E acho que foi bem legal esse papo nosso. Muito bom. É como diz, né, Luciano? A pessoa está estressada, fala que vai viajar, está nervosa, mas só que ela vai junto, né? Ela Se não leva, mudar o comportamento, não tem lugar que vai ficar melhor, né? exato, ela leva a bagagem junto, né? E chega lá, Exato. hoje eu vou colocar um pouco de raiva aqui, o estresse eu coloco aqui, aqui eu coloco o mau humor, né? O cansaço deixa espalhado para todo lado, e aí você pode estar na melhor praia do mundo, no melhor lugar do mundo, você está vivendo um pedacinho do inferno. É exatamente isso, né? Então, tem que deixar tudo isso de um lado e aproveitar o melhor da vida, o melhor do dia a dia, esteja onde você estiver, no meio que você estiver. É esse o ponto, né? Então, se hoje a comida está salgada, vai estar salgada. Se amanhã só tem a comida doce, obrigado, porque hoje só tem doce, e vamos em frente, né? Então, não é o meio que vai mudar quem nós somos, né? Se a gente não permitir, né? Obviamente. Mas não faz diferença do que está acontecendo no exterior. A diferença faz em como a gente lida interiormente ou mentalmente. Ali é que está o segredo de tudo. Ok, vamos. A gente tem tempo ainda, ó. Vamos mais um pouquinho. Paramos aqui. Esses seres maravilhosos que se tornaram tão claramente conscientes da sua poderosa presença eu sou, estão aperfeiçoando e preparando para o uso atual muitas coisas extraordinárias, a fim de beneficiar e iluminar a humanidade. À medida que o povo ascende em entendimento consciente até chegar ao ponto onde tais coisas podem ser usadas. Muitas dessas fórmulas e invenções foram e estão sendo tiradas de cidades hermeticamente fechadas, que jazem no leito do Oceano Atlântico, tendo afundado sob suas águas quando o último cataclismo destruiu a Atlântida. Esses grandes seres retiraram essas fórmulas de dentro daquelas cidades seladas e estão testando-as e aperfeiçoando-as. É assim que vai surgindo uma maior perfeição para o uso e soerguimento da raça, na idade de ouro que se aproxima. Os grandes mestres ascensionados guardam, vigiam e dirigem esse trabalho. Seus discípulos, que foram treinados para entrar e sair no corpo físico conscientemente, são aqueles que efetuam as experiências no laboratório. Você falou dos walk-ins, dos entrantes. Seus discípulos que foram treinados para entrar e sair do corpo físico conscientemente são aqueles que efetuam as experiências nos laboratórios, né? Então, pode ser aqui também um caso. Os mestres ascensionados são os guardiões da humanidade e têm trabalhado no plano invisível, através dos séculos, como também no plano físico, para despertar, abençoar, iluminar e erguer a humanidade fora de sua autocriada degradação e egoísmo. Nós conquistamos a morte pelo completo e eterno domínio sobre a substância atômica do corpo físico e do mundo.
Todas as coisas obedecem ao nosso comando. As leis da natureza e do universo são as nossas servas obedientes e humildes. Nessas maravilhosas câmaras secretas da natureza, o trabalho prossegue silenciosamente, desconhecido para o mundo exterior, e onde quer que o indivíduo procure a luz, pela própria luz, todas as coisas são realmente acrescentadas. Saint-Germain chamou nossa atenção para cada coisa que já tinha sido aperfeiçoada e para outras que ainda estavam em construção. Jamais podereis expressar em palavras a sensação de alegria e regozijo que isso proporcionou a todos nós. Um aparelho, em particular, atraiu a atenção geral e nós perguntamos a que se destinava. É um meio mecânico de intensificar a vibração atômica do corpo humano, respondeu-nos, e ajuda-nos a subir para o interior do puro corpo eletrônico, denominado por Jesus a túnica inconsútil das vestes nupciais do Espírito. É composto de pura luz eletrônica, porque nenhuma imperfeição pode ser registrada dentro ou sobre ele. Então, tecnologia aqui sendo usada para o desenvolvimento espiritual, para aumentar nossa frequência vibracional. Vede, ponderou, o que nós chamamos luz é substância, energia e luminosidade, todas três em uma. Esta pura luz eletrônica de que é composta o corpo espiritual eterno é condensada pela vossa poderosa presença eu sou dentro de uma substância autoluminosa, que é para vós uma autossustentada, imortal, sempre expansiva, sempre perfeita forma e reservatório de amor divino, luz, sabedoria e poder do próprio coração de Deus. É o vosso eterno templo de vida individualizada e o centro cardíaco de vosso mundo de forma manifestada. Algumas vezes, ele é citado como o corpo de fogo branco, porque a ofuscante luz branca que emite é tão brilhante, tão intensa e toda poderosa, que para os olhos humanos parece fogo branco. Uma pessoa comum apenas pode contemplá-lo por uma fração de segundo. Esse é o corpo em que Jesus fez sua ascensão, e como a luz dentro dele aumentou naquela oitava superior de luz, havendo uma ação vibratória mais rápida. Ele se tornou invisível para a multidão vigilante que o adorava e testemunhava sua ascensão. A vista humana registra vibrações somente dentro de algumas oitavas, mas como o ser humano, por meio de sua purificação, aumenta o grau de sua vibração, a luz dentro de cada elétron do corpo físico arde com maior resplendor e emite sua radiação de tal modo que a forma física se torna, primeiro, autoluminosa. Em seguida, transcende a força de gravidade da Terra e, por fim, está apta a expressar conscientemente e, quando queira, em qualquer oitava de vibração, os desejos individuais. Ele poderá dirigir-se livremente a todo lugar do infinito, porque a pura luz eletrônica existe em toda parte, do começo ao fim da criação. Logo que a estrutura atômica do corpo físico de alguém torna-se toda luz,
esse corpo entrou para o elemento eterno, mas o grande mar universal da branca essência luminosa, do qual Deus criou todas as formas. Somente nessa condição de vida são possíveis liberdade completa, mestria e realização. Essa é a realidade e o ponto final da existência humana. Então, o ser humano se eleva até que se torna inteira divindade, que é para sempre livre, onipresente, onipotente e onisciente, podendo dirigir-se a qualquer lugar e fazer tudo o que deseja, sempre reconhecendo a si próprio como um individual e consciente foco da poderosa presença Eu Sou. Só uma observação aqui, vocês perceberam, eu acho que essa página a gente podia ler ela algumas vezes e tirar aqui bastante informação, mas acho que só um ponto para a gente considerar agora é que essa é a realidade e o ponto final da existência humana. Isso só reforça que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Então, a gente precisa desgrudar dessa ideia, né? Que tem os ETs lá que vêm de fora e tem nós humanos, né? Não existe nada disso. Nós também estamos humanos e essa existência humana ela vai deixar de existir à medida que a gente se eleva na luz, à medida que a gente se funde com a nossa divina presença. Então, um ponto para a gente observar e trabalhar nossas crenças limitantes. Em quase toda sociedade secreta que se ergue para a atividade construtiva, em outras palavras, que reconhece a luz como fonte de todo o bem, é sempre empregada nas suas iniciações a palavra elevado. Essa elevação é literalmente, figuradamente, eternamente e fisicamente verdadeira, porque a ação vibratória do átomo físico é elevada até que todo ele se torne a pura eletrônica auto-expandida, essência ou espírito, a pura substância Deus, luz, luz, luz. Nós chamamos a esse aparelho acelerador atômico e ele deverá ser muito usado no futuro, a fim de ajudar a elevar o átomo da carne física para dentro de sua divina natureza e estrutura, o corpo eletrônico. Esse corpo perfeito continua para sempre jovem, belo, forte, perfeito e livre de qualquer limitação concebível. Nesse corpo, os indivíduos podem funcionar e funcionam, seja em que lugar for do universo que escolherem, porque nele não há barreiras de tempo, lugar, espaço e condição. Tá? E por acelerador atômico, vale também uma outra observação que a gente, em várias meditações, vai para algum templo, para algum lugar, e lá também tem aceleradores atômicos muito parecidos com esse, com o mesmo propósito de elevar as nossas frequências. Né? Uma coisa que acontece imediatamente quando a gente entra nesses aparelhos é dissolver qualquer aspecto relacionado com a idade. Né? Então, não tem velhice, dor, envelhecimento, é um estado pleno de saúde perfeita. Então, nossas células, elas recebem essa informação, elas se recombinam, elas se reajustam para produzir saúde perfeita. Né?
Isso só falando do aspecto do corpo físico. Imagina do ponto de vista espiritual e dos nossos outros corpos, né? Nosso corpo mental inferior deixa de vibrar no medo, culpa, insegurança, dor, sofrimento, para vibrar em amor, para vibrar em 1000 hertz, ali na chama violeta, no perdão, na liberdade. Então, olha quantas bênçãos que acontecem, né, quando a gente usa, né? A gente podia ter um desse em casa, né? A gente chega, toma banho, aí fica 5 minutos lá, assim, dá uma geral, assim, e beleza, né? Tá tudo resolvido. Daqui a pouco a gente vai ter em casa um aparelhinho desse. A ânsia na busca dessa perfeita condição de existência é e sempre foi uma ideia inata e ideal, contida no âmago da raça humana. Nas lendas, mitos, contos de fadas de todos os povos e nações que têm existido sobre a Terra, a história de seres perfeitos, imortais, cheios de sabedoria, eternamente jovens e transcendentalmente belos. Essas histórias têm uma causa, uma ideia original de onde elas brotaram, e é essa eterna verdade do ser que elas transportam de idade em idade, a fim de que o ideal possa sempre estar presente diante do espírito humano. Esse é o principal testemunho de que a humanidade foi modelada, no começo, à imagem e semelhança de Deus, a divina presença Eu Sou. Quem for um verdadeiro estudante da vida poderá penetrar profundamente nos pensamentos e sentimentos daqueles seres que exprimem condições super-humanas, suas qualidades e ideais transcendentes. Estas, a personalidade comum considera impossíveis em vista da grandeza do poder que é requerido para trazê-las à expressão exterior. O esforço necessário para atingir e expressar essas divinas qualidades está além do que uma pessoa comum pode realizar. O esforço que essa espécie de acesso requer consiste numa sincera e estrita disciplina de senso de consciência humana, até que ela aprenda a obedecer ao padrão de perfeição, em vez de obedecer a seus próprios e temporários caprichos egoístas e apetites fúteis. O verdadeiro estudante da vida sabe que qualquer qualidade de Deus que a consciência do indivíduo possa conceber poderá ser trazida por ele à existência através do poder criador de seu próprio pensamento e de seu sentimento de amor divino. Pensamentos divinos, sentimentos divinos, qualidades divinas, ideais divinos só poderão ser encontrados pensando na divindade, porque não existem nem habitam em outro lugar, e o semelhante produz o semelhante em qualquer parte do infinito. Divindade é a luz e a perfeição da vida. Vós vereis este acelerador atômico operando enquanto estiverdes aqui, para vossa instrução e iluminação. Os mestres ascensionados permitiram sua divulgação a fim de que a maior parte da humanidade possa conhecer essa possibilidade e fazer necessário esforço para a sua consecução no tempo presente. Os mestres ascensionados são mestres de amor, luz e sabedoria. Só através deles pode a humanidade compreender a vida e obter a realização, porque eles sabem tudo, experimentaram a atividade desta terra,
são agora totalmente divinos e senhores dessas forças. Eles percorreram todos os degraus da senda que o ser humano percorre agora e conhecem cada passo do caminho. Por essa razão, podem mostrar e mostram suas armadilhas ao discípulo, caso ele queira atender e ser protegido por eles, mas nunca se intrometem com o livre-arbítrio do indivíduo, porque este é o seu direito divino inato e eles o respeitam. Saint-Germain rumou então para a entrada de um poço, onde havia uma gaiola de metal ou elevador. Entramos e começamos a nos mover para baixo. Descemos cerca de 33 metros e o elevador parou no meio de uma sala circular. Essa tinha mais ou menos 6 metros de diâmetro e à nossa frente se encontravam uma porta de pedra. Ele puxou uma alavanca à direita da entrada, a porta maciça se abriu e desvendou uma imensa câmara que continha um maravilhoso equipamento completo para a fabricação de toda espécie de material que era usado na construção de vários aparelhos de ambos os laboratórios de química e de eletricidade. Nesse grande aposento, havia amplos fornos elétricos e enormes cilindros para transformar vários metais em folhas delgadas. Tudo era movido à eletricidade. Este é o lugar, observou Saint-Germain, de onde sentistes a vibração de batimento dentro da montanha, quando entrastes na caverna. As máquinas raramente funcionam durante o dia. Hoje fez-se necessário, a fim de que estejam preparadas para o trabalho que temos de fazer esta noite, e para o qual fostes convidados a vir aqui. Todo e qualquer material que queremos usar é produzido diretamente aqui nesta câmara. Sem dúvida, não necessitamos de grande quantidade para o trabalho experimental que estamos fazendo, mas este trabalho servirá para pôr em uso prático os grandes talentos e os maravilhosos ideais de indivíduos altamente iluminados, que despertaram plenamente para o reconhecimento consciente da divina presença Eu Sou, o emprego de sua sabedoria e poder ilimitados. É desejo meu explicar-vos tudo na linguagem mais simples possível, para que a essência e o princípio de tudo possam ser mais fácil e permanentemente compreendidos. Torna-se necessário, nos dias de hoje, simplificar a terminologia técnica para que a média das pessoas possa estar capacitada a entender essas verdades fácil e rapidamente. Chegou a hora de que numerosas criaturas dentre a massa da humanidade despertarão para a verdade e perceberão que tem dentro de si o Mestre Divino, a presença mágica do poderoso Eu Sou. Há muitos que, do ponto de vista interior, estão adiantados ao longo do caminho da iluminação devido aos seus esforços anteriores e conhecimento. No entanto, na presente encarnação, estão ainda extremamente desapercebidos disso e não têm tido treino acadêmico. Algo, pois, deverá ser feito para facultar a essas almas a liberdade que almejam e para o qual se acham realmente prontas. Essas almas deverão ser ajudadas e é para este fim que nós aqui trabalhamos. Saint-Germain, dirigindo-se então a Nada e Pérola, disse: estais enfastiadas desse gênero de observação que geralmente
é considerado do domínio dos homens, elas prontamente lhe garantiram que não estavam e que, a julgar pelo intenso brilho de seus olhos, ninguém duvidou disso. Pessoal, dúvidas? Vamos encerrar por aqui, então, né? A gente está no nosso horário e esse capítulo ainda vai se estender um pouquinho. Então, a gente termina no nosso próximo encontro. Ok? Então, agradeço a participação de todos. Vamos agradecer aos mestres, ao bem-amado Arcanjo Ariel, toda a hierarquia de luz que esteve conosco, a bem-amada Mãe Divina, e pedimos que as bênçãos que nós recebemos nesta tarde, elas se estendam a toda a humanidade, a todos os filhos e filhas de Deus Pai e Mãe. E em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações, nós encerramos as atividades espirituais desta tarde. Está decretado.